Como funciona o método científico? No livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, publicado em 1995, o astrônomo e divulgador científico Carl Sagan relata sua preocupação com o que ele chamou de celebração da ignorância. Nós criamos uma civilização global que depende profundamente da ciência e da tecnologia. Também criamos uma sociedade em que quase ninguém compreende a ciência e a tecnologia. É uma receita para o desastre. Podemos escapar ilesos por algum tempo. Porém, mais cedo ou mais tarde, essa mistura inflamável de ignorância e poder vai explodir na nossa cara. Sagan estava certo, mas nem ele imaginava um cenário tão pessimista assim. A mistura inflamável de ignorância e poder explodiu na nossa cara no pior momento possível, no meio de uma pandemia. Fruto de minha conversa direta com o primeiro-ministro da Índia, receberemos até sábado matéria-prima para continuarmos produzindo a hidroxicloroquina, de modo a podermos tratar pacientes da Covid-19. A negação do conhecimento científico já custou a morte de centenas de milhares de brasileiros. A volta para tal normalidade pré-pandemia depende do reconhecimento da importância das vacinas, que só foram produzidas graças ao conhecimento científico acumulado ao longo de décadas de pesquisa. Mas a ciência é muito mais do que um simples amontoado de conhecimentos. A ciência é uma maneira da gente conhecer e experimentar o cosmos do qual fazemos parte. Because the cosmos is also within us. We're made of star stuff. We are a way for the cosmos to know itself. Essa postura filosófica frente ao caos do universo é amparada por um método científico. A ciência não é a única maneira pela qual podemos conhecer, explorar e experimentar o universo do qual a gente faz parte. De maneira geral, além do conhecimento científico, existem outros 3 tipos de conhecimento. O conhecimento empírico ou conhecimento popular é aquele baseado em experiências pessoais e cotidianas, mas que não passou por nenhum teste científico. O conhecimento religioso ou teológico é aquele contido em escrituras sagradas fundamentados na fé. A ideia de que uma divindade criou todas as coisas é um exemplo de conhecimento religioso. O conhecimento filosófico é aquele que é fundamentado na lógica, mas que também não passou por nenhum teste científico. A ideia de Sagan de que nós somos a maneira que o universo encontrou de conhecer a si mesmo é um exemplo de conhecimento filosófico. Já o conhecimento científico é aquele gerado pelo método científico. Yes, science! As raízes do método científico moderno estão nas ideias de um grande filósofo do século XX chamado Karl Popper. Mas quem vai resumir o método científico popperiano pra gente é a Rafa Kalimann do Big Brother Brasil 20. Não sinto verdade em você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa. A Rafa Kalimann não conseguiu dizer que a Flyslane era uma pessoa verdadeira, mas foi assertiva ao dizer que ela era falsa. O método científico popperiano funciona mais ou menos assim. Para o Karl Popper, é impossível provar que uma hipótese é verdadeira. Isso porque seria necessário testar essa hipótese infinitas vezes, de infinitas formas e em infinitas circunstâncias. Algo impossível dada a finitude das nossas vidas. Embora não seja possível provar que uma hipótese é verdadeira, a gente pode tentar provar que ela é falsa. Imagine que você está em um lago e observa um cisne branco. Então você se questiona, será que todos os cisnes que existem são brancos? Esse é o primeiro passo do método científico, a observação e a formulação de uma pergunta.
Como você nunca viu um cisne de outra cor, sua hipótese é de que todos os cisnes que existem são brancos. Agora é a hora de testar essa hipótese. Você vai para outros lagos à procura de outros cisnes. Então você vê 10, 100, 1000 cisnes. Todos eram brancos. Isso induz você a pensar que a sua hipótese é verdadeira. Todos os cisnes do mundo são brancos. Só que, segundo a lógica de Popper, não importa quantos cisnes brancos você encontre, você nunca vai conseguir provar que sua hipótese é verdadeira, porque é impossível saber a cor de todos os cisnes do mundo. Você não pode provar que a sua hipótese está certa, mas você pode provar que sua hipótese está errada. Para isso, basta você encontrar um único cisne negro. Foi exatamente isso que aconteceu na Europa. Durante séculos, os europeus acreditaram que só existiam cisnes brancos. Em 1697, um explorador europeu viu pela primeira vez um cisne negro na Austrália. A hipótese de que todos os cisnes são brancos foi falseada. Os europeus estavam errados. Errou! Segundo essa filosofia proposta por Karl Popper, um conhecimento só pode ser considerado científico se for possível, de alguma maneira, testar a possibilidade dele ser falso. É o chamado princípio da falseabilidade. E é por isso que a teoria da evolução é uma teoria científica. Embora isso nunca tenha acontecido, existem várias maneiras de provar que ela é falsa. O geneticista britânico John Haldane dá um bom exemplo de como fazer isso. Os primeiros mamíferos surgiram durante o período Triássico. Para refutar a evolução, bastaria você encontrar um fóssil de um coelho que viveu no período pré-cambriano, uma época em que os primeiros mamíferos ainda estavam longe de surgir. Quanto mais vezes um conhecimento passa por esses testes de falseabilidade, maior a probabilidade desse conhecimento ser realmente verdadeiro. Só não é possível dizer com 100% de certeza que um conhecimento científico representa uma verdade absoluta e imutável, porque a qualquer momento pode aparecer um cisne negro para mostrar que esse conhecimento era totalmente ou, pelo menos, parcialmente falso. Esse método de falseamento de uma hipótese funciona muito bem nas ciências experimentais, que são aquelas que buscam testar os efeitos de novos medicamentos, por exemplo. A hipótese inicial que um cientista tenta falsificar é chamada de hipótese nula. A hipótese nula é a hipótese chata, que presume que nada de especial acontece ou que, se acontece, é fruto do puro acaso. Quando uma hipótese nula é descartada, então a gente adere à hipótese alternativa, que é a hipótese legal, que presume que algo de especial acontece e que isso não é fruto do acaso. No caso do exemplo dos cisnes, a hipótese nula era de que todos os cisnes eram brancos. Já a hipótese alternativa era de que existem cisnes de outra cor. Quando você testa um novo medicamento, como uma vacina, por exemplo, a hipótese nula que você tenta provar que é falsa é a de que esse medicamento não funciona, enquanto a hipótese alternativa é a de que esse medicamento funciona. Mas isso é mais complicado nas ciências históricas, aquelas que buscam entender coisas que aconteceram no passado, como em alguns campos da paleontologia, arqueologia, geologia, astronomia e ciências sociais. Por exemplo, como falsear a hipótese de que um asteroide causou a extinção dos dinossauros? Nas ciências históricas, o mais comum é haver múltiplas hipóteses ao invés de apenas uma. Cada hipótese é submetida a diversos testes. As hipóteses que vão se mostrando falsas ou improváveis são descartadas. A hipótese que sobreviver é então considerada a mais provável de ser verdadeira. Nos anos de 1970, existiam diversas hipóteses que tentavam explicar o que matou os dinossauros não avianos. Alguns diziam que foi a erupção de vulcões, outros que foi a explosão de uma estrela perto da Terra. Outros diziam que foram os mamíferos que comeram todos os ovos de dinossauro, e alguns até sugeriram que foi uma pandemia dinossáurica. Só que não existiam muitas evidências que sustentassem alguma dessas hipóteses.
Até que na década de 1980 apareceu uma nova hipótese de que a causa da extinção foi a queda de um asteroide. Com o tempo, essa hipótese foi ficando cada vez mais forte. A presença de irídio e quartzo rachado em rochas da época da extinção dos dinossauros. A descoberta de uma cratera gigantesca, datada dessa mesma época, e até recentes simulações de computador mostram que essa é a hipótese mais provável. Não é possível testar experimentalmente a hipótese de que um asteroide causou a extinção dos dinossauros, mas é possível demonstrar que ela é falsa ou, pelo menos, improvável de outra maneira, juntando evidências científicas que mostrem que uma outra hipótese alternativa é mais provável do que ela. É difícil de imaginar isso, mas pode ser que no futuro surja uma nova hipótese explicando melhor como os dinossauros foram extintos. E tá tudo bem. Uma das razões para o sucesso da ciência é justamente esse mecanismo de autocorreção e descarte de ideias que com o tempo se provaram falsas ou incompletas. O problema é que algumas pessoas não conseguem descartar algumas ideias, por mais improváveis que elas sejam. E é aí que surge uma pseudociência. Não tem comprovação científica que seja eficaz, mas também não tem comprovação científica que não tem comprovação eficaz. Nem que não tem, nem que tem. Uma falsa ciência ou uma pseudociência geralmente surge quando um conhecimento não científico se apresenta como um conhecimento científico, mas sem passar pelo método científico. O conhecimento pseudocientífico ou é impossível de ser falseado ou ele já se provou ser falso e continua andando por aí como se fosse verdadeiro. O mito do tratamento precoce de Covid com hidroxicloroquina ou ivermectina é um bom exemplo disso. Os defensores do tal tratamento precoce alegam que tomaram esses remédios e não desenvolveram a forma grave da doença. Um conhecimento empírico, baseado pura e simplesmente em experiências pessoais. Não queremos a vacina, nós temos a cloroquina. Seguindo a ideia de Karl Popper, é fácil falsear essa hipótese. Basta você encontrar um número grande de pessoas que tomaram esses medicamentos e foram entubadas em estado grave. E é exatamente isso que aconteceu e vem acontecendo. Vários estudos científicos já mostraram que o tratamento precoce não funciona, como esse aqui, que concluiu: a hidroxicloroquina isolada não foi associada à redução de mortalidade em pacientes com Covid-19 hospitalizados, mas a combinação de hidroxicloroquina e azitromicina aumentou significativamente a mortalidade. Não sinto verdade de você, acho você sim incoerente, você está onde te convém, em todos os seus jeitos, falas, andados, posicionamentos e etc. Acho você uma falsa. Mesmo já sendo provado que é falso, o mito do tratamento precoce continua influenciando pessoas e até políticas públicas de enfrentamento à pandemia. É a mistura inflamável de ignorância e poder explodindo na nossa cara. Science is more than a body of knowledge. It's a way of thinking. A ciência é uma expansão, em parte bem-sucedida, de como funciona o cérebro humano. Desde criança, procuramos padrões que nos deem uma pista de como o universo funciona. Assim, conseguimos controlar o ambiente em nossa volta para que possamos sobreviver de maneira mais segura. O método científico nos oferece uma maneira mais acurada de identificar esses padrões e fazer coisas incríveis. A ciência está longe de ser um instrumento perfeito para isso, mas por enquanto é o melhor que a gente tem.
Esse aí é o Everton. Ele é mestre em Biologia Evolutiva e ele faz um doutorado em Ecologia na Universidade Federal do Paraná. Ah, e ele é fã do Carl Sagan, mas aí também, quem não é? O Everton é o responsável pela pesquisa e pelo roteiro do Meteoro.exp, o nosso quadro de biologia que você acabou de ver. E o Everton também tá lá no Twitter com mais conteúdo sobre biologia, geralmente agregado na hashtag BiothreadBR, que tá aparecendo aí na tela. Eu ouvi dizer que o Everton fica feliz compartilhando um pouco do que ele conhece com vocês. Então, vocês podem colar lá no Twitter, se vocês quiserem. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. O Meteoro é mantido graças a uma campanha de financiamento coletivo. Quem participa aparece aqui no finalzinho para receber o nosso agradecimento e, claro, para festejar alguns dos mais importantes momentos de sua vida. É o caso do Vinícius, a gente já sabia que ele estava aguardando, mas aí chegou. Bianca, seja bem-vinda, diz o Vinícius. Que sua chegada nos traga novos e bons ares nessa difícil jornada em plena pandemia com um presidente negacionista. A primeira mensagem da Bianca já vem na foto. Protejam o SUS. Ela nasceu no Hospital Universitário da USP e não podia ter sido num lugar melhor, com profissionais, professores, estudantes tão dedicados e carinhosos. Vamos passar por tudo isso. Resistência. Bem-vinda, Bianca. Beijos do irmão Matias, da mãe Flá e do pai Vini, e do Meteoro também. Valeu!